Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Daglish, eu sou advogado criminalista e neste momento vamos tratar de mais um assunto relacionado ao direito penal, processo penal e à advocacia criminal. Precisamente comentando mais uma vez um julgado do STJ, que para nós revela uma ausência de maiores critérios para a definição de excesso de prazo da prisão preventiva. Pois bem, trata-se do RHC 164817 do Rio de Janeiro, onde, vejam só, um acusado está preso há 10 anos. Preso preventivamente há 10 anos. A defesa, portanto, ingressou com este expediente junto ao STJ, já havendo sido derrotada, evidentemente, tanto em primeiro como em segundo grau, tentando ver reconhecido o excesso de prazo, porque não faria sentido uma prisão cautelar que não se confunde, ou pelo menos não poderia se confundir com o cumprimento da pena, durar 10 anos. Pois bem, a quinta turma a analisar esse RHC disse o seguinte, que o juízo não deu causa a esta demora, que esta demora foi provocada pelo excesso de recursos ou pelos recursos da defesa. Junto a isso, teríamos a periculosidade do réu, que estaria demonstrada nos autos, como também a demora num pedido que estava em tramitação ainda de desaforamento, que é quando o deslocamento de uma comarca para outra do julgamento daquele processo cujo rito é o rito do tribunal do júri. Pois bem, mas vamos aqui analisar isso. Será se realmente alegar que é a defesa quem promoveu essa demora e por isso essa demora não pode ser reconhecida é um argumento válido? A meu sentir, não em todos os casos. Um deles seria esse. É um argumento muito comum dos tribunais afirmar, com base no andamento processual, dizer o seguinte: olha, o juízo não tem demorado despachar, não tem demorado marcar audiência, não tem demorado sentenciar. Por isso não se pode imputar a ele a demora, o excesso de prazo da prisão cautelar. Essa prisão ela tem demorado em razão da demora do julgamento dos vários recursos da defesa. Bem, ainda que esse argumento seja questionável, mas é o que comumente se diz. Porém, não faz sentido sustentar esse argumento para uma prisão que já dura 10 anos. Isto porque é a mesma coisa de você dizer que a defesa consegue, ela é capaz, sozinha, absolutamente sozinha, sem interferência do MP, sem colaboração do judiciário, de fazer com que um processo demore para chegar ao júri somente através de recursos. Nós sabemos que nem todos os recursos possuem efeito suspensivo. Como também sabemos que do outro lado há o Ministério Público que pode também guerrear contra as razões da defesa num determinado recurso, de maneira que atribuir à defesa a demora de 10 anos para julgamento de um processo penal, estando o réu preso, e isso é sinal que este processo já tinha uma preferência na vara onde corre, ou seja, ele é um processo que tem uma atenção dobrada sobre ele, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Quando essa pessoa vier a cumprir a sua pena numa eventual condenação, ela praticamente já terá cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime, que seria
o tempo de cumprimento de pena, saindo do regime fechado para o aberto. E aí nós visualizamos um quadro teratológico, porque estaremos condenando um acusado para cumprir a pena. Pena essa que, ao ser cumprida, formalmente falando, já lhe dará direito à progressão de regime, não tendo ele, portanto, cumprido a pena, formalmente falando, repito, em nenhum momento no regime fechado. Ele já inicia no regime semiaberto. Então, veja que essa demora excessiva, nós estamos falando de 10 anos, ela não consegue ser sustentada pelo argumento de culpa exclusiva da defesa por essa demora. Então, meus amigos, tenhamos cuidado com esses argumentos que podem sim, ainda assim, ser enfrentados, muito embora tenha sido dito já por uma corte superior, como o STJ, mas vemos que não cabe, a meu sentir, pelo menos, a aplicação dele no caso. Um outro detalhe é o seguinte: foi também alegada a aplicação da súmula 21 do STJ, que diz que, pronunciado o réu, estão vencidas quaisquer argumentações quanto ao excesso de prazo decorrente da demora na instrução. Ou seja, uma prisão cautelar não poderia ser contestada por excesso de prazo caso o réu já estivesse pronunciado. Isso também é um engodo, porque o excesso de prazo deve ser avaliado globalmente. Não é porque o processo ultrapassou uma determinada fase que o excesso de prazo não pode ocorrer. Isso é uma ilação que desobedece à regra comum do direito, que é tratar cada caso como um caso específico. Muito embora, estando o réu pronunciado, já se está próximo ao julgamento do tribunal do júri, em tese, porque você já superou a maior parte das fases do rito do tribunal do júri, você pode dizer que jamais haverá excesso de prazo entre a pronúncia e entre o julgamento pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença. Então, essa súmula também ela merece ser obtemperada e a sua aplicação deve ser com bastante cautela, não de maneira automática apenas porque é súmula, não. As súmulas elas servem para reger a maior parte dos casos, mas não todos. Esse é um exemplo. Então ficam aqui as minhas reflexões, tá certo? Com vocês. E bom trabalho, bons estudos e a gente se vê posteriormente. Um abraço.